Hormônio é um tema que gera muitos medos para muitas mulheres, assim como gera expectativas irreais para outras. É incrível como eu escuto no consultório muitas pacientes trazendo medos e anseios, às vezes injustificáveis a respeito dos tratamentos hormonais, bem como eu vejo outras mulheres que trazem expectativas milagrosas, miraculosas a respeito das respostas que esses tratamentos podem trazer. Essas impressões distintas encontram sua justificativa no histórico próprio das terapias hormonais. Resumidamente, o início das terapias hormonais, lá no século passado, elas eram ainda muito incipientes e muitos tratamentos traziam resultados inesperados, como problemas, doenças graves ou até mesmo óbitos. A discrepância dessas impressões tem sua origem na própria história da terapia hormonal. Lá no passado, quando elas foram desenvolvidas, elas traziam ainda muitos malefícios. Sim, tinham benefícios, mas os efeitos colaterais eram muito expressivos. Essas terapias que vieram até o início do século, elas tinham, de fato, muitos problemas. E essas impressões negativas são responsáveis por esses medos e anseios que a gente escuta até hoje. Em contrapartida, as terapias hormonais atuais, diante de toda a tecnologia que foi empregada no desenvolvimento de novas terapias, conferiram a esses novos tratamentos resultados muito positivos, minimizando muitos efeitos colaterais, gerando expectativas, eventualmente, em certos grupos de mulheres, acima daquilo que realmente elas podem conferir. Nesse sentido, a terapia hormonal é uma ferramenta importantíssima nos consultórios médicos, mas ela deve ser indicada com critérios precisos e o acompanhamento deve ser rigoroso, minimizando efeitos colaterais e maximizando todos os benefícios que ela pode entregar. Desta forma, os resultados serão os mais seguros e eficazes para cada perfil de paciente. O problema não é usar hormônio, é decidir sem critério. Cada mulher tem uma história e o tratamento precisa levar isso em conta. A minha experiência me ensinou que escutar é muito importante. A cada frase proferida, a cada queixa relatada, a gente consegue perceber as nuances de medos, anseios e expectativas que aquela pessoa tem a respeito do seu tratamento, a respeito do seu diagnóstico. Buscar identificar quais são os verdadeiros pontos que precisam ser tratados é muito importante. Se uma paciente me transparece nas suas falas medos ou anseios a respeito do seu diagnóstico ou do seu tratamento, é necessário desfazer essas crenças limitadoras que muitas vezes ela traz a respeito dessas terapias do passado que eu citei, mas que não se aplicam à realidade atual. Explicar para ela que esses tratamentos modernos não são exatamente iguais àqueles tratamentos do passado, sem omitir as verdades quanto aos seus riscos e benefícios, vai trazer segurança. Ao mesmo tempo, explicar para aquela paciente que tem expectativas miraculosas a respeito do que ela ouviu falar, seja onde for, que os tratamentos hormonais podem trazer respostas inimagináveis, isso também não é bom, pois da mesma forma que usar hormônio não significa que eu vou ter um câncer, também não significa que a mulher vai se tornar uma mulher maravilha. Ou seja, o diálogo é importante, o acolhimento é importante, a paciente precisa se sentir segura durante toda essa jornada, o médico tem que se fazer presente. Diante de todas essas informações que eu te trouxe, essa decisão não precisa ser tomada sozinha e a consulta é o espaço para isso.